Boa noite, Igreja Presbiteriana de Natal. É com alegria que nós iniciamos mais um momento de celebração, louvor ao nosso Deus. Entretanto, o nosso Senhor nos chama à empatia. E o nosso país chegou, essa semana, à marca de 100 mil mortos. 100 mil famílias, filhos que não têm mais seus pais para celebrar o Dia dos Pais. Pais que não têm filhos para celebrar o Dia dos Pais. Em respeito a esses 100 mil, quero convidar você a um minuto de silêncio antes de começarmos o nosso culto ao Senhor. Chorar com os que choram é o chamado e a orientação bíblica. Vamos orar nesse momento. Convido você aí na sua casa a orar ao Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor governa o universo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado ao teu povo. Pai, consola as famílias enlutadas. Nós também nos alegramos com cada pai que hoje está com sua família e celebramos junto com eles, nos alegramos com esses pais, mas não podemos esquecer dos que choram no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 12. O salmista, no Salmo de número 12, diz o seguinte: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade, que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota de seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Os ímpios o veem e ficam irados. Range os dentes e definham. O desejo do ímpio se frustrará. Você que é pai, você é convidado a ser um homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos mandamentos dele. Seus descendentes serão poderosos na terra. E quando a gente fala de poderosos, não necessariamente estamos falando de poder físico, mas pessoas que reconhecem o poder misericordioso e poderoso de Jesus Cristo. Esses são os descendentes dos filhos de Deus. Então, nesse momento em que celebramos o Dia dos Pais, celebramos homens de integridade, mas celebramos ainda mais que nós temos um Deus que é Pai e que nos ensina sobre a paternidade dele em todo o tempo. Que nós nos reunimos como igreja para louvar ao nome do Senhor nesse momento.
devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor, em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. E o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor, em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. E o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto
estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, com serafins no céu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Ao sentir mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse ser real, nada vi. Percebi que todos os compassos forem em vão, pois aquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver, vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna
Como é bom ouvir que só em Jesus Cristo há paz real. Só em Jesus Cristo há a verdadeira salvação, a verdadeira paz no coração. Continuando nossa série de exposições nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, hoje chegamos ao final da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nas últimas palavras do apóstolo Paulo a essa igreja, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estava com vocês, não lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dissemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor, na paz, lhes dê a paz. Da paz lhes dê a paz em todo o tempo e em todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, abre o nosso entendimento para compreender a verdadeira exposição sagrada contida nesse texto. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Se você continuar essa leitura desde o início, a gente está percebendo que Paulo tenta lidar com a dimensão da vinda do Senhor. Ele explica como será a ressurreição dos mortos, como será a vinda de Cristo. Ele fala sobre um homem da iniquidade que virá. Ele fala sobre perversidade, sobre apostasia da igreja. E ele conforta essa igreja dizendo: ora, não se preocupem no que diz respeito a essas coisas, porque vocês já são eleitos do Senhor, vocês já foram predestinados do Senhor, então não se preocupem com isso. E nesse momento, já que nós devemos nos tranquilizar, e qualquer tipo de notícia alarmista não deve ser uma preocupação, uma angústia ou medo no coração da igreja, Paulo diz: e agora eu vou ensinar para vocês como viver até a volta de Cristo. E Paulo vai organizar as ideias, apresentando para essa igreja 3 princípios de como se vive até a volta de Cristo.
Se você perceber no texto, Paulo começa dizendo, ora, a primeira dimensão daqueles que vão viver até a volta de Cristo é a oração. Paulo diz, ora, igreja de Tessalônica, orem por nós. Quem são esses nós? Os apóstolos que estão indo de cidade em cidade, pregando a palavra. Orem por aqueles que estão pregando a palavra, orem pelos missionários, orem pelos pastores, orem por aquelas pessoas que saíram do conforto de sua casa, para desbravar, para ir aonde poucas pessoas vão. Pessoas que têm a perspectiva da missão, orem por essas pessoas. Essa é a primeira dimensão que Paulo fala para essa igreja. Que o evangelho se propague e que mais pessoas possam honrar o evangelho, como já está acontecendo aí em Tessalônica. A segunda dimensão de oração é orem também para que sejam libertos os homens perversos, para que mais pecadores reconheçam-se pecador, necessitados da graça de Deus. Orem por aqueles que estão perseguindo o evangelho, para que não haja tanta perseguição ao evangelho. Orem para que a fé seja mantida firme e fiel. Então, como viver? A gente não sabe quando Jesus vai voltar, você sabe? Eu não sei. Mas eu sei que você, como eu, fica às vezes perguntando, mas será? Quando a gente vê algum evento de grande magnitude, a gente fala, será? Entretanto, a dimensão aqui é, não se preocupe com o será, mas viva uma vida digna até lá. E uma vida digna, uma vida que honra a vinda de Cristo, até esse momento, ela passa pela dimensão da oração. Nós, assim como a igreja de Tessalônica, já fomos alcançados pelo evangelho. Eu e você somos frutos da pregação do evangelho. Então, se o evangelho já se propagou aqui, é isso que Paulo está nos expondo. Se aqui o evangelho já se propagou, ore pelos lugares onde ainda não se propagou o evangelho. Irmãos, ainda existem tantos povos que ainda não conhecem a Cristo. Existem tantas etnias, tantas culturas que ainda precisam ouvir a voz de Cristo. Então você é chamado a orar por esse progresso do evangelho, a interceder. Você é parte da missão de Deus como intercessor e intercessora. É isso que Paulo está dizendo. Então, uma igreja que almeja, que deseja a volta de Cristo, é uma igreja que no presente ora pelo progresso do evangelho. Outra dimensão é orar para que mais homens e mulheres que são cativos do pecado, pessoas perversas, não se levantem contra o evangelho, e também aqueles que ainda não conhecem o evangelho possam conhecer o evangelho. Ore pelo aquele que leva a mensagem. Ore pela circunstância, pelas pessoas às quais esse evangelho será recebido. Isso está na tua agenda? Você tem feito isso no seu cotidiano? É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica e se tornou realidade para nós hoje. Se você almeja e se você caminha um estilo de vida que olha para frente, olha para a volta de Cristo, você é chamado a interceder por aqueles que levam a mensagem e pelo contexto no qual essa mensagem é ser recebida. Não nos deixando jamais perder a confiança, mas sempre perseverantes em oração, com o coração focado, centrado em viver uma vida de amor a Deus e perseverança pelo evangelho. Isso é muito diferente, eu percebo, porque tem muita gente que espera a volta de Cristo, mas espera como quem espera qualquer coisa banal, como espera o salário no final do mês, como espera um presente apenas. Mas a espera não é uma espera passiva, mas na perspectiva do apóstolo Paulo, a espera pela volta de Cristo é uma espera ativa. Então, numa espera ativa, comece hoje a orar pelos missionários, pelos pastores que levam o evangelho. A nossa igreja celebra nesse mês o mês de missões. Por que você não
opta em escolher, dentro dos vários missionários da nossa igreja, a orar por missionários, orar por essas pessoas que estão levando o Evangelho. Ore pelos países, ore pelos contextos nos quais o Evangelho tem sido difícil de ser anunciado. Se você não faz essa conexão entre a volta de Cristo e a sua espera ativa, você entendeu o Evangelho só pela metade. Mas o Evangelho, ele é pleno e ele é total. E na dimensão plena, nós somos chamados à intercessão, à oração. É essa orientação que Paulo dá para a igreja de Tessalônica, que era uma igreja no qual o Evangelho já estava consolidado. O Evangelho progrediu dentro dessa cidade rapidamente. E aqui na igreja presbiteriana o Evangelho progrediu. Então, oremos, não deixe de orar. Essa é a primeira dimensão da espera ativa até a volta de Cristo. Uma segunda dimensão, Paulo olha para essa igreja e diz: tem muita gente dentro do cenário de vocês que está esperando a volta de Cristo, mas está vivendo ociosa. O que acontecia, né? Como é que a gente entende esse texto? Haviam pessoas dentro do cenário de Tessalônica que diziam assim: se Jesus vai voltar amanhã, para que eu preciso trabalhar? Se Jesus vai voltar semana que vem, para que eu preciso fazer isso ou aquilo? Para que eu preciso fazer? Para que eu preciso me desgastar? Para que eu preciso arrumar um emprego? Se Jesus Cristo vai voltar. É um esforço desnecessário. E aí Paulo está falando sobre esses ociosos, pessoas que acham que não devem fazer nada e só ficar esperando a volta de Cristo. E ele fala assim: essas pessoas, elas são ociosas, elas não entenderam as tradições ou aquilo que eu ensinei quando estava com vocês. O que Paulo ensinou não é para largar o emprego e ficar só esperando a volta de Cristo. Não é para ter uma responsabilidade e só ficar esperando a volta de Cristo. Um exemplo de uma atualização desse cenário, dessa sensação, desse sentimento de Tessalônica, é a igreja que diz assim: eu não tenho nenhuma responsabilidade com o mundo, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o planeta em que eu vivo, eu não tenho nenhuma responsabilidade com a criação de Deus, porque Jesus vai voltar. Para que eu preciso me preocupar com aquecimento global? Para que eu preciso me preocupar com a extinção da criação? Eu não preciso me preocupar com isso, porque Jesus vai voltar. Mas muito pelo contrário, a espera pela vinda é uma espera ativa, não é uma espera ociosa. Mas agora, no cenário, eu trabalho, eu faço da minha profissão um meio de anúncio da glória de Deus. Eu faço da minha responsabilidade, da minha consciência, do meu testemunho, um meio de manifestação, de anúncio da glória. Jesus Cristo vai voltar. Olha só como é que é a lógica. Jesus Cristo vai voltar. Por isso, eu tenho tanta certeza que eu sou um eleito. Olha o capítulo 2. Eu tenho tanta certeza que eu sou um eleito, que eu já vivo como um cidadão do céu, aqui e agora. Se eu já sei que Jesus vai voltar, se eu já sei que eu sou um eleito, então hoje eu já vivo um estilo de vida ativo, um estilo de vida coerente com a cidadania que o Senhor me deu. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Se você tem plena certeza de sua eleição, você tem plena certeza que você morará no céu com o Senhor. Se você tem essa certeza, viva hoje como um cidadão daquela cidade. Então, Paulo diz assim: não é para ficar parado, sem fazer nada, ou não fazer dos nossos trabalhos um meio de glorificação a Deus. Muito pelo contrário, vocês devem trabalhar, vocês devem guiar suas vidas, não devem ficar dependendo de ninguém. Paulo está acusando a ociosidade, a falta de responsabilidade, pessoas preguiçosas. E aí o texto nos faz entender que esse povo não estava trabalhando, ficava ocioso e ficava falando mal dentro da igreja. Olha, eles andam falando mal da vida alheia.
eu não tenho o que fazer, fico ocioso, porque eu estou esperando a volta de Cristo, eu não arrumo um trabalho, fico ali filando uma comidinha na casa do irmão ali de Tessalônica, outra irmã de Tessalônica, vou comendo aqui e ali, e aí de uma casa para outra, eu fico falando mal da vida alheia aqui, alá, acolá. Tudo isso a gente pode entender como pessoas que não entendiam a dimensão, a profundidade do que é ser um cidadão do reino dos céus, do que ser um eleito. Se você é um eleito, você já deve viver como eleito agora. Não é para esperar a volta de Cristo. Porque quando Jesus Cristo for voltar, aí é que eu vou ser direitinho. É porque aqui eu posso dizer que a minha mão não é tão crente assim, o meu pé não é tão crente, o meu olho não é tão crente. Eu vou dando desculpas porque eu já não estou experimentando a dimensão última da vida. E nesse aspecto, a orientação do apóstolo Paulo é ter uma vida coerente com pessoas que vão subir com Cristo, que vão se unir com Cristo na volta dele. Então ele aponta a ociosidade, ele aponta a maledicência, ele aponta pessoas que são rebeldes. E esse ponto da rebeldia é interessante, porque o apóstolo diz que pessoas estão dentro da igreja, mas são rebeldes, são desobedientes. E aí, no que elas são desobedientes? Eles são desobedientes no cumprimento e na obediência às cartas, ou seja, à mensagem apostólica, aos mandamentos de Jesus Cristo, nos quais os apóstolos anunciavam em todas as cidades. Essas pessoas eram rebeldes. E aí é interessante, porque essas pessoas eram ociosas, maledicentes e rebeldes. Não é assim que se espera a volta de Cristo. Não é assim que se caminha o estilo de vida de pessoas que são eleitas do Senhor, pessoas que são chamadas por Ele. E aí a orientação do apóstolo Paulo para essas pessoas, para pessoas que vivem em rebeldia, ele agora fala para a igreja, ele diz assim: essas pessoas vivem falando mal, mas vocês são diferentes. Vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Há aqueles que são rebeldes, mas vocês que são igreja, contudo, não considerem o rebelde como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. É aquela dimensão da disciplina restaurativa, é a disciplina que visa a restauração e não a exclusão, o ódio contra o outro. A pessoa é maledicente, mas da nossa parte, o compromisso é de fazer o bem. Então, se dentro da igreja existem pessoas ociosas, existem pessoas preguiçosas, existem pessoas maledicentes, existem pessoas rebeldes, nós que temos a consciência do Espírito, a orientação do Espírito Santo, o Espírito que vivifica, que santifica, nós somos chamados a fazer o bem, independente dessa pessoa. Fulaninho falou mal de mim, aquele ocioso lá, aquela pessoa que está sentada no banco e nunca faz nada, e só fica falando mal de mim. Pois eu vou chegar lá e vou dizer umas poucas e boas. Muito pelo contrário, a resposta cristã é a resposta de fazer o bem. Quanto mais alguém fala mal de você, mais bem você deve fazer. Esse é o ensino que Jesus Cristo passou para os apóstolos, e é aquilo que nós devemos nos agarrar. Ora, se há alguém rebelde, a orientação de Paulo não é excluir essa pessoa, mas perceber, marca essa pessoa, ela é uma pessoa rebelde. Mas muito pelo contrário, devemos chamar a atenção, exortar, ensinar, manter essa pessoa perto, porque a disciplina cristã, ela visa a restauração. Então, se você é um eleito do Senhor, e você se pergunta: como eu vivo, como eu conduzo a minha vida até a volta de Cristo, você é chamado a fazer o bem, você é chamado a disciplinar, a exortar, restaurando o outro, você é chamado a ser perseverante, você é chamado à oração.
Então não tem vida cristã ociosa, não tem vida cristã despreocupada, mas é vida cristã que espera ativamente a volta de Cristo. Se existe uma forma saudável de anunciar a morte, a volta de Cristo no nosso cotidiano, é ter uma vida que aponta para os valores do reino, é ter uma vida que, como um farol, vai apontar os valores, os frutos que nós vamos viver em sua plenitude quando Cristo voltar. Por fim, Paulo orienta essa igreja, dizendo que o propósito de Deus é a paz em todas as suas dimensões. Que o próprio Senhor da paz vos dê a paz. Paz, dentro do cenário bíblico, não é tranquilidade. É perseverança em meio ao caos. É perseverança em meio aos problemas e dificuldades da vida. Então, ao invés do cristão ser um agente da guerra, um agente do caos, do ódio, nós somos chamados a viver a paz de Deus. Viver a tranquilidade apesar da dificuldade. Porque o que nos tranquiliza, o que nos anima, o que nos fortalece é que somos eleitos e eleitas do Senhor. Essa é a dimensão última, precisa invadir o seu coração. Ser eleito não é uma doutrina, mas é um estilo de vida. Ser um eleito é mais que uma doutrina, é um estilo de vida. Se você não entende isso, você precisa ler e compreender muito mais sobre os frutos da graça manifestas nas Sagradas Escrituras. Paulo escreve, sauda essa igreja e finaliza agradecendo todo o cuidado e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos eles. Por que finalizar com a graça? Porque Paulo entende que todas essas dimensões de uma espera ativa só farão sentido mediante a graça. Não dá, meu irmão, para você orar pelos missionários e pela missão por sua própria força, mas se o Espírito Santo não te motivar, você dificilmente conseguirá anunciar dentro do seu trabalho a glória de Deus, ser uma testemunha ativa no seu trabalho, se o Espírito Santo não te capacitar, não porque você merece, mas é graça. Você só praticará o bem se o Espírito Santo te capacitar. E isso não é mérito, é graça. Você só conseguirá tratar aquele outro rebelde de forma digna, de forma restauradora, se o Espírito Santo te capacitar. Não porque você merece, mas isso é graça. Esse é o desafio de uma espera ativa. Eu espero que a partir de hoje, você não olhe para a volta de Cristo apenas como ansiedade. Olhe para a volta de Cristo, a partir de hoje, de forma ativa, mas entendendo que você só consegue fazer isso porque o Espírito Santo te capacita. Ele, o Deus Todo-Poderoso, a terceira pessoa da Trindade, está entre nós, nos santificando, nos capacitando para termos um estilo de vida em espera ativa. Rogue ao Espírito Santo para que Ele te santifique cada dia mais. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, nos capacita, Pai, a em nossos trabalhos manifestar a Tua glória. Nos capacita a orar por missionários, pastores e por este mundo que ainda não conhece a verdade de Deus. Nos capacita a fazer o bem. Nos capacita a restaurar o outro.
rebelde. Nos capacita a viver a paz, pois sem Ti eu não consigo, nós não conseguimos. Por isso rogamos que a Tua graça nos invada, que a Tua graça nos capacite pelo dom do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar,
Recebam a graça do Senhor, a bênção do Senhor, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com você aí na sua casa. Em nome de Jesus Cristo eu digo, por onde você for e onde você estiver, seja sal e luz. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido e querida irmã que nos acompanha. Em primeiro lugar, nós queremos parabenizar todos os pais que comemoram o Dia dos Pais no dia de hoje, né? Dê um abraço, mande mensagem, cumprimente, faça uma videochamada, mas não deixe de esquecer do seu pai, das dores e dificuldades que ele passa todo o tempo e passou para fazer com que você seja hoje esse homem, essa mulher. Deus te abençoe. Parabéns, pais. Um outro aviso importante é que nós teremos na terça-feira nós teremos o nosso Visitar é Preciso, né? E nós vamos ter a alegria, né, de celebrar mais um desse Visitar é Preciso. E vamos visitar que família? Será a família do Sibaldo e da Rosa. Então, queremos convidar na terça-feira, às 20 horas, nós vamos invadir de forma virtual a casa do Sibaldo e da Rosa. Você é nosso convidado para nesse dia entrar na casa deles e conhecer mais esse casal tão querido aqui da nossa igreja. Quinta-feira nós temos o nosso encontro, nossa reunião de oração. Queremos convidar toda a igreja. Na quarta-feira nós temos tido a nossa escola, né, de teologia, nosso curso de teologia, curso básico de teologia, tem sido uma bênção. Nós estamos aí com 42 alunos aí fiéis, aí 50 matriculados, mas 42 alunos fielmente logam, participam, discutem. Tem sido um momento maravilhoso de aprofundar o conhecimento teológico, né? E agradecemos muito, né, ao presbítero Rubens, pastor Marcos, né, que também são professores, né, dessa classe, desse curso de teologia. No sábado, nós vamos continuar com a nossa conferência missionária, nossa equipe de missões. E aí, no sábado, nós vamos ter esse momento muito especial, essa nossa conferência missionária, e nós vamos ter o prazer de receber o reverendo Ricardo Costa. O reverendo Ricardo Costa é o professor de missiologia do Seminário Presbiteriano do Sul. Hoje é uma das maiores autoridades no que diz respeito à missiologia no nosso país. É o diretor do CTPI, do Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, é plantador de igreja, e ele vai falar sobre o que é ser uma igreja missionária, como ser uma igreja missionária. Você não pode perder o reverendo Ricardo Costa nos falando, é alguém que tem muita autoridade no assunto para trazer esse ensinamento para nós. Então, sábado nós temos um compromisso marcado. Nós queremos agradecer a Deus e a você pela sua generosidade, porque você tem contribuído fielmente para a continuação, para o progresso, para a continuidade desse trabalho. Nós temos nossas contas e, de forma generosa, o Espírito Santo toca no teu coração e você tem sido fiel. Nós agradecemos a Deus por essa expressão da graça e do amor dele por meio em que você é instrumento nesse processo. Uma outra informação é sobre o nosso protocolo. Hoje pela manhã nós lemos o protocolo, né, o protocolo de retorno da igreja. Nós estamos esperando o momento certo para voltar e a gente vai, o membro da nossa igreja, o jovem Daniel Pinheiro, que é doutorando em ciência da computação, elaborou para nós uma estatística, né, sobre como é que é o processo como tem sido o processo, né, o desenvolvimento do coronavírus aqui nos nossos estados, tanto no que diz respeito a óbitos, como também no que diz respeito à contaminação. Então ele elaborou para nós
esse gráfico aqui, opa, é aqui, pronto. Esse gráfico aqui, com esse progredir, né? E ele usou os dados, né, do Ministério da Saúde, apontando o progresso do vírus. Então, esse vídeo, você pode perceber o andamento. A gente tem um pico, tem um momento que vai lá em cima, né? Vai um pouco diminuindo. Você pode acompanhar aqui comigo. E aí a gente estava um processo de diminuição, e você pode perceber aí, ó, um aumento tanto nos óbitos quanto na contaminação. Então, esses são dados do Ministério da Saúde para o nosso estado. Por isso, nossa igreja, nossos presbíteros, de forma muito consciente, têm esperado o momento certo, né, seguro, um compromisso dos nossos presbíteros, que foram eleitos para proteger e cuidar da igreja. Aqui na terra tem esse compromisso. E por isso nós estamos aguardando um pouco mais. Mas não é um aguardar ocioso, mas é um aguardar ativo. Nosso conselho nomeou uma comissão formada pelo doutorando em farmácia André Herculano, pelo presbítero Kleber, né, psicólogo, supervisionado pela irmã Márcia Salviano, que trabalhou mais de 20 anos no Giseu Trigueiro, na área de infectologia. Essa equipe montou um protocolo junto comigo também. Eu, né, sou mais fraquinho aí. Mas elaborou esse protocolo de retorno, e eu não vou ler porque ele foi lido hoje pela manhã. Depois você pode voltar lá no finalzinho da transmissão da manhã, você pode dar uma olhada e a gente leu todinho. Algumas informações importantes. Serão abertas 53 lugares que serão por meio de inscrição. Será feita uma inscrição, você irá preencher uma ficha dizendo sobre seus dados, se você tem alguma condição de saúde, e 53 pessoas vão se reunir futuramente aqui nesse templo, para estarmos juntos louvando a Deus em comunhão. Alguns cuidados têm que ser tomados. Se você tem sintomas, nem se inscreva. Se você teve febre, não se inscreva. Diarreia, tosse, não é. Se você mora com um idoso, não se inscreva. Idoso a partir de 60 anos. Se você mora com uma pessoa que tem mais de 60 ou mais, não faça sua inscrição. Se você mora com uma criança que tem algum problema de saúde, dos quais a gente descreveu no protocolo, não é para você se inscrever. Então, nós escrevemos 53 pessoas que não moram com idosos, não moram com pessoas que têm alguma doença autoimune, que têm algum problema de saúde. Se esse não é o seu caso, você será bem-vindo a participar, pelo menos nesse primeiro momento, dos cultos. Se você tem mais de 60 anos, também não se inscreva. Então, são alguns cuidados. Venha de máscara, traga seu álcool em gel. Nós vamos ter todo um protocolo de entrada e saída. Respeite os limites, as marcações que tem aqui, para que você siga o fluxo. E se Deus quiser, esses dados serão melhores nas próximas semanas. Nós vamos de forma consciente, porque como reformados, nós somos cativos à nossa consciência e queremos tomar uma atitude com a consciência tranquila. E por isso estamos esperando. Você vai receber na transmissão o protocolo que a gente vai mandar para você, para que você já possa ir se preparando para esse tempo muito especial. Meu coração arde de alegria só em sonhar com esse dia em que vamos nos encontrar novamente aqui todos juntos. Que o Senhor te abençoe e tenha uma ótima semana, se o Senhor assim nos permitir.